ou pelo menos de tê-la levado até aquele lugar de morte eterna, em vez de vida eterna. Aquilo me marcou profundamente. Voltando a esse momento, o último que vi foi aquele grande abismo. Eu fiquei apenas olhando para ele. Enquanto estava ali, todo o sofrimento continuava. Eu não conseguia respirar. O fogo não me consumia. Meus dentes estavam constantemente rangendo, e a agonia dentro de mim era indescritível. Eu sabia que aquilo era irreversível. Era para sempre. Não importa para onde você vá quando seu corpo deixa essa terra, ou melhor, quando seu espírito deixa seu corpo, é para sempre. Não há mais oportunidade. Uma vez que você morre, uma vez que seu espírito sai do corpo, não há mais volta. Já era. O que aconteceu em seguida? Bem, eu estava constantemente clamando por misericórdia, mesmo enquanto olhava para aquele grande abismo. Eu dizia: Deus misericordioso, tenha misericórdia de mim. Deus misericordioso. E de repente, eu estava de volta ao meu corpo. Eu estava de volta ao meu corpo e em um quarto, caminhando. Agora, é importante contar o que estava acontecendo no meu corpo enquanto isso ocorria. Eu não consigo explicar isso. Existem mistérios que não sei como explicar. Não sei como seu espírito pode estar em um lugar enquanto seu corpo está em outro, andando e se movendo. Sei que quando você está dormindo, seu espírito pode ir a outro lugar, ou Deus te leva a algum lugar, ou você tem um sonho ou uma visão. Mas o que estou prestes a contar, não consigo explicar, mas sei que é real. E meu marido foi meu testemunho. E isso é tudo o que eu preciso. Durante esse tempo, e isso é importante, quando voltei, meu marido estava presente. Eu me vi de pé, no quarto, e o dia estava amanhecendo. Isso foi muito significativo, pois parecia um novo dia surgindo. Minha primeira reação foi de choque. Eu estava tão chocada por estar viva novamente. Achei que tivesse morrido, e que aquilo fosse irreversível, que estava acabado para mim. A primeira reação foi esse choque. E logo depois, quase instantaneamente, a próxima reação foi de gratidão e agradecimento. Eu estava tão grata, pois meu Pai misericordioso me salvou mais uma vez. Ele me salvou quando nasci de novo e agora me salvou da condenação eterna, daquilo que poderia ter acontecido. Eu estava tão grata. Só conseguia dizer: obrigada, 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 sou tão grata. A terceira reação que tive foi de arrependimento, tristeza piedosa. Comecei a me arrepender com tristeza piedosa, e isso é o que o verdadeiro arrependimento é, aliás. O verdadeiro arrependimento é quando você está tão cheio de tristeza diante de Deus pelos seus pecados e percebe que não apenas pecou contra Deus, mas contra si mesmo e muitas vezes contra outras pessoas. Você fica tão cheio de remorso. Isso faz parte da salvação genuína. Quando você nasce de novo e recebe verdadeiramente o dom da salvação, você tem essa consciência e sente uma gratidão profunda. Mas você precisa se arrepender. Você precisa confessar seus pecados. A confissão é necessária. Você precisa confessar seus pecados, assumir a responsabilidade por eles diante de Deus. Não basta apenas dizer: eu pequei, ou me perdoe, cometi um erro. Não. Você precisa assumir seus pecados diante do Senhor, confessá-los, e então se arrepender. Perdoa-me, perdoa-me. E aí, você os coloca sob o sangue de Yeshua, Jesus, e pede ao Espírito Santo que te ajude. Isso é o verdadeiro arrependimento. Quando você tem uma experiência genuína de salvação, isso deve acontecer dentro de você. Então, não se trata apenas de dizer uma oração ou levantar a mão. É o Espírito Santo trabalhando em você. Eu estava me arrependendo e pedi ao Senhor naquele momento: mostre-me. E isso levou semanas e meses após essa experiência. Quando eu voltei, eu disse ao Senhor: mostre-me cada um desses pecados que o Senhor me falou, e me mostre porque eu estava ali. Mostre-me em minha vida para que eu possa voltar e me arrepender de cada um deles e corrigir tudo o que for possível. Enquanto eu compartilhava tudo o que havia acontecido com meu marido, ele começou a me contar o que aconteceu enquanto eu estava no inferno. Quando ele me viu pular da cama e começar a andar de um lado para o outro, ele se assustou e logo perguntou: o que está acontecendo, Pat? O que está acontecendo? Eu estava em pânico, completamente frenética, e nem mesmo percebi a presença dele naquele momento, embora ainda estivesse na terra. Ele me observava, sem saber o que fazer. Eu estava andando para lá e para cá, desesperada, com os dentes cerrados e com a sensação de que estava conversando, mas uma conversa que ele só podia ouvir de um lado.
Ele não podia ouvir o que se passava comigo internamente, mas pelo que eu dizia, ele conseguia perceber o que estava acontecendo. Ele me contou depois que durante todo o tempo que estive no inferno, meu corpo estava em um quarto, sem energia, clamando por ajuda. Ele disse que eu estava suando, sem força para respirar, e constantemente tentando respirar, como se meu corpo estivesse lutando para continuar. O único som que ele ouvia, quase o tempo todo, era: "Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, tenha misericórdia de mim." Isso era o que saía da minha boca enquanto eu estava no inferno. Ele me ouviu falar isso durante todo o tempo. Enquanto isso acontecia, no plano espiritual, tudo era uma comunicação entre o meu espírito e o de Deus. Mas para meu marido, o que ele ouvia era apenas uma conversa unilateral. Ele ficou ao meu lado o tempo todo, tentando me apoiar, mas eu não conseguia ser consolada, nem fazer nada para melhorar minha condição. E mesmo em espírito, a dor e o fogo estavam me consumindo. Meu marido foi meu testemunho de tudo o que aconteceu. Ele me contou que quando eu voltei, imediatamente o espírito do temor do Senhor veio sobre mim. Uma revelação do porquê tantas pessoas se afastam e acabam indo para o inferno, até mesmo os justos. Isso foi algo que me marcou profundamente. Eu estava marcada, completamente impactada por essa experiência. Depois disso, não consegui falar sobre isso com mais ninguém. Só pude compartilhar essa experiência com meu marido, até 2008. Ao refletir sobre o tempo que passei no inferno, eu estava completamente isolada e só via escuridão. Eu sabia da presença de outras pessoas, mas não as via fisicamente. Eu podia sentir a presença delas, pois lá os sentidos estão extremamente aguçados. Não vi os demônios nem os horrores que muitas outras pessoas relatam, mas acredito que, por misericórdia de Deus, Ele me protegeu de ver tudo aquilo. Eu sou muito visual, e as imagens que vejo têm um impacto grande em mim. No espírito, tenho uma visão perfeita, e uma imagem visual pode ficar gravada em minha mente com grande intensidade. Era pra ter ido ao mercado, hein, Maria? Vai jantar pipoca mais uma vez? Dá pra pedir no delivery, bem... Acredito que Deus me poupou, em sua misericórdia, de ver os horrores que outros têm descrito, como os demônios e os incêndios terríveis. E a propósito, esses incêndios são a ira de Deus. Quando dizem que a presença de Deus não está no inferno, a Bíblia nos diz que Ele sim está no inferno, mas é a sua ira que você experimenta ali. O fogo é a ira de Deus, e através do fogo, você sente a sua presença no inferno. Sim, a ira de Deus, demonstrada através do fogo, significa que Ele está presente ali. Esse fogo que muitos mencionam no inferno é a manifestação da sua ira. No entanto, eu não vi esse fogo, nem os tormentos que outras pessoas relatam ter presenciado. Quando reflito sobre isso, lembro que na minha época não tínhamos internet, nem acesso a muitas informações. Eram poucas as pessoas que falavam sobre o inferno, caso tivessem passado por algo assim. Eu ouvi uma história, no máximo, até o surgimento da internet, quando mais relatos começaram a surgir. Antes disso, ninguém discutia sobre o tema. Com o passar dos anos, e após estudar o assunto durante mais de 30 anos, pude entender melhor o que acontece. Tenho meus diários, e ao ouvir o testemunho de outras pessoas, percebo que o sofrimento no inferno está diretamente ligado ao nível de pecado de cada um, no momento em que faleceram. Deus é radical, e se você não acredita nisso, olhe para o que aconteceu com Faraó e as 10 pragas, ou até para a travessia do Mar Vermelho. Deus age de maneira extrema para mostrar à pessoa o que ela precisa ver, conforme sua vida e a condição espiritual em que se encontra, para que ela se arrependa antes que seja tarde demais. No meu caso, o que mais me aterrorizou foi a separação eterna de Deus. Até aquele momento, a ideia de perder minha salvação ou o Espírito Santo em mim era algo impensável. O fato de que o Espírito Santo poderia se afastar de mim, o que realmente acontece com algumas pessoas, era aterrador, e esse foi o abismo que eu já estava começando a ver. Quando Deus mostra essas coisas horríveis para outras pessoas, acredito que não seja apenas para elas, mas também para aquelas que precisam de um choque de realidade, para saberem o quão terrível é o inferno. O pecado que as mantém afastadas de Deus, o pecado que as impede de recebê-lo como Senhor e Salvador, será o mesmo que as atormentará para sempre. E para aqueles que caem da graça, eu digo com autoridade: não é verdade que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma mentira. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se afastaram do Senhor.
de como caíram em pecado. Portanto, não é verdade que uma vez que seu nome esteja no livro da vida, você está seguro para sempre. Não, a menos que você esteja buscando a Deus de todo o seu coração, alma e mente, e seja renovado todos os dias pelo Espírito Santo, obedecendo aos seus mandamentos. Caso contrário, você pode ser facilmente enganado. Em meu caso, não vi aquelas imagens gráficas e dolorosas que outras pessoas descreveram. Mas ao refletir sobre isso, acredito que foi uma misericórdia de Deus me poupando de vê-las. Eu sempre acreditei no inferno e no céu, pois já havia visto o céu, mas nunca tinha ido ao inferno antes. Acredito em tudo o que a palavra de Deus diz, por isso nada dentro de mim negava a existência do inferno. No entanto, eu não havia compreendido que os desejos carnais e todas as coisas que nos afastam de Deus, como as nossas paixões e vontades, são o que nos atormentará eternamente. Tudo aquilo que nos afasta de um relacionamento verdadeiro com o Senhor será nossa condenação. Naquele momento, eu também estava em uma posição de responsabilidade. Meu marido e eu éramos líderes em uma igreja, e isso significava que poderíamos influenciar muitas pessoas. O pensamento de que alguém poderia estar no inferno, possivelmente influenciado por uma opinião minha, por um falso ensino, ou por algo que eu fiz ou disse que fez alguém cair na fé, me aterrorizava. A responsabilidade que temos nesta vida é enorme, e quanto mais Deus nos dá, maior nossa responsabilidade se torna. Quanto mais plataforma e influência você tem, mais contas a prestar. Por isso, acredito que Deus me poupou de ver as horrores do inferno, mas não me poupou de entender o que a sua palavra diz sobre o lugar de tormento eterno. A escuridão densa, o ranger de dentes e o fogo que nunca se apaga. Novamente, eu não acredito que esse fogo seja apenas um fogo externo, que não consome a pessoa. Acho que ele também é um fogo interno, porque foi isso que eu senti, e ele nunca parou. Nunca. Mesmo as pessoas que foram ao inferno ou que o viram, todas elas tiveram uma experiência única, mas ao mesmo tempo há tantas semelhanças. Eu amo estudar a Bíblia, e ao longo dos anos, fiz muitas palestras sobre o que aprendi. Foi essencial para mim voltar à pesquisa das Escrituras para confirmar tudo o que vivi. Deus está gritando para as pessoas acordarem, pois estamos vivendo os últimos dias, os tempos e esta estação de transformação. Eu também entendo que algumas pessoas, quando vão ao inferno, não são salvas. Elas interpretam a experiência com base apenas na sua alma, no que podem entender a partir do que estão vivenciando. E há uma imperfeição nisso, porque, mesmo que tentem descrever o que vivenciaram, nem sempre têm a maturidade espiritual para compreender ou expressar corretamente o que a palavra de Deus diz sobre o inferno. Elas apenas falam o que podem, e isso não torna o relato errado, mas apenas incompleto. No entanto, o que elas relatam sempre traz a mesma lição. O inferno é horrível, e nós precisamos fazer tudo o que for possível para evitar ir para lá. A única passagem bíblica que fala sobre isso apareceu imediatamente em minha mente quando eu gritei: "Por que estou aqui? Como cheguei aqui?" E a resposta foi instantânea: pecados presunçosos. Eu sabia imediatamente o que isso significava no espírito, e também sabia que eu era culpada desses pecados, porque Deus me mostrou o que eles eram. Tudo foi mostrado de forma instantânea, como se tudo fosse revelado de uma só vez. Isso foi como abrir o livro da vida, onde tudo, cada motivo, cada pensamento, cada intenção do coração é registrado. Eu sabia que estava em pecado e que estava sendo julgada por isso, e tudo foi revelado a mim de maneira tão clara e imediata que não havia dúvida de minha culpa. Eu quero te explicar o que são os pecados presunçosos. Quando eu voltei a pensar nisso, comecei a refletir sobre essa expressão. Eu preciso te contar, era 1991. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido uma mensagem sobre pecados presunçosos. Nunca. E olha, posso te garantir, já ouvi muitas mensagens em toda a minha vida. Fui exposta a pregações de pessoas que admiramos e respeitamos, pessoas que já partiram para o céu. Aprendi com esses mestres, mas em todos esses anos, nunca ouvi uma palavra sobre pecados presunçosos. Então, eu fui direto para a Bíblia e procurei. Achei um versículo em Salmo 19, versículo 13, que diz: "Preserva também o teu servo dos pecados presunçosos. Não se apodere de mim deles, então serei íntegro e limpo da grande transgressão." Se você olhar a versão NVI, Nova Tradução Internacional, que eu não uso mais, mas na época usava, ela diz: "Preserva o teu servo também dos pecados voluntários, que eles não me dominem."
então serei irrepreensível e inocente da grande transgressão. Então, o que é um pecado presunçoso? E isso foi algo que Deus começou a me ensinar conforme eu fui pesquisando. Lembro que naquela época não existia internet, então não dava para buscar informações facilmente. Eventualmente, eu encontrei uma mensagem de Spurgeon e mais tarde um outro sermão em uma biblioteca de Harvard. Mas o pecado presunçoso é aquele que você comete deliberadamente, sabendo o que está fazendo, de forma aberta e desafiadora, presumindo sobre a graça de Deus. A graça de Deus é para nós, que somos crentes. Estamos vivendo no tempo da graça e invocamos essa graça para perdão enquanto crescemos no Senhor. Mas quando começamos a presumir sobre essa graça dizendo: eu vou fazer isso, mesmo sabendo que é errado, e já fomos alertados sobre isso, aí estamos cometendo um pecado presunçoso. Todo pecado presunçoso ocorre quando a nossa consciência nos avisa, e a consciência é como uma bússola moral, algo que Deus utiliza para nos direcionar. Quando Deus utiliza a consciência para nos alertar e diz: não faça isso, e ignoramos esse aviso, estamos entrando em um terreno perigoso. Eu sempre digo, quando você comete um erro pela primeira vez, é um erro, mas quando você comete pela segunda vez, é uma escolha. Quando Deus está lidando com algo em sua vida, e você decide fazer o contrário, mesmo sabendo que está errado, você não pode simplesmente dizer: eu sou um trabalho em progresso, ou eu sou apenas um pecador salvo pela graça, ainda não sou perfeito. Isso não é uma desculpa. Se o seu coração não está voltado para Deus, se você não tem reverência suficiente para reconhecer que Ele é um Deus santo, e você continua fazendo aquilo que Deus já te alertou, isso pode te levar ao inferno. O que eu aprendi, e isso é importante, é que a diferença entre um pecado presunçoso e outros pecados não está tanto no pecado em si, mas nas circunstâncias em que ele é cometido. Seja qual for o pecado, o ponto crucial é que a pessoa que o comete sabe que já foi alertada antes e mesmo assim persiste. Deus nos ama profundamente, ao ponto de enviar seu Filho para nos redimir dessas influências do pecado. O pecado, no fim das contas, é uma influência maligna em nossas vidas, e é isso que nos separa de Deus e nos leva à condenação. Quando você começa a justificar seus pecados, justificar o que está fazendo, você está colocando sua alma em risco. Os pecados presunçosos podem ser diferentes para cada pessoa. Não se trata de um tipo específico de pecado, mas de uma atitude de presunção, de desrespeito à graça de Deus. Eu acho que é importante que as pessoas entendam isso, porque, infelizmente, não é algo que se ensina muito hoje em dia. Quando eu estava crescendo no Senhor, havia alguns livros que tratavam dessa diferença entre o espírito, a alma e o corpo. E o que é ensinado hoje não é o suficiente sobre isso. A nossa verdadeira essência é espiritual. Quando fomos concebidos no ventre, recebemos imediatamente um espírito. Depois, recebemos uma alma, que é o ponto de encontro entre o espírito e o corpo. E o corpo é onde tudo acontece, seja o que vem do espírito ou da alma. Quando nascemos de novo, é porque estávamos mortos em nossos pecados. Os nossos pecados nos mantinham mortos, mas Jesus, ao morrer por nós, tomou sobre si a maldição do pecado para nos redimir. Então, quando nascemos de novo, significa que nosso espírito é regenerado, mas nossa alma não. Muitas pessoas acreditam que ao nascerem de novo, sua alma também é transformada, e por isso não entendem por que ainda tem problemas, hábitos carnais ou dificuldades em obter libertação ou cura. Acontece que todas essas influências demoníacas ainda estão na alma, mesmo após o novo nascimento. E sim, é possível ser salvo e ainda estar sob influências demoníacas. Não é que você pode ser possuído, mas pode carregar influências e hábitos que vêm de demônios. Por exemplo, eu já fui fumante, e esse era um hábito demoníaco na minha vida, algo que eu não conseguia dominar. Mas ao receber o batismo do Espírito Santo, consegui vencer essas influências. Quando você continua praticando algo que Deus já te alertou, seja por meio do Espírito ou por meio da sua consciência, e você persiste nisso, você está em pecado presunçoso, e isso pode te levar à perdição, como aconteceu comigo. Eu estava servindo a um homem com um espírito religioso, construindo o reino de um homem, não o reino de Deus. Eu não estava focado em Deus, mas em agradar aos homens. O foco estava na construção do império de alguém na terra, não no reino de Deus. E quando você tira os olhos de Deus, de Jesus, e passa a seguir os homens, se coloca em perigo. Não que as pessoas não possam ser usadas por Deus,
mas tudo deve ser verificado e alinhado com os princípios divinos. Se eu tivesse tirado um tempo, jejuado, me afastado de tudo e buscado a Deus, Ele me teria revelado a verdade, e eu teria evitado o espírito religioso que me dominava. O espírito religioso está vivo, e bem nas igrejas hoje. E o maior exemplo disso são os fariseus e os saduceus, que se opunham ao próprio Cristo. Eles pareciam justos por fora, mas a questão é que, aos poucos, a mentira foi entrando. Isso é algo sobre a enganação. Você não pode ser enganado contra a sua vontade. A coisa mais forte que Deus nos deu foi a nossa vontade. Satanás não pode cruzar a sua vontade, e Deus também não pode. Satanás pode usar a sua vontade e enfraquecê-la, e é isso que ele faz para enganar as pessoas e levá-las ao pecado. Ele vai te desgastar até que você ceda. Por outro lado, Deus também não vai ultrapassar a sua vontade. Ele nos criou como seres livres, como agentes livres. Vimos isso na queda. Satanás caiu devido ao pecado do orgulho, estando em um estado perfeito. E todos os anjos que escolheram segui-lo, assim como Adão e Eva, que estavam em um estado perfeito. Adão não foi enganado, mas fez uma escolha de se rebelar contra Deus. Essa foi uma transgressão deliberada. Quando Satanás caiu, foi uma escolha consciente. Ele decidiu fazer aquilo. Deus não criou robôs. Ele nos deu o poder de escolher. E o que ele diz na sua palavra? Escolha a vida. O poder da vida e da morte está na língua. Escolha a vida para que você viva. Eu vim para dar vida, e vida em abundância. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Qual você vai escolher? A sua vida é baseada nas escolhas que você faz. Satanás não pode te levar contra a sua vontade, a menos que você permita. A menos que você permita. Então, quando se trata de engano, quando essas coisas começam a entrar, é assim que ele age. Ele utiliza até a religião para isso, porque algumas pessoas são mais sensíveis no espírito e sabem distinguir essas coisas. Elas sabem que não devem fazer certas coisas, então Satanás vai aumentando o nível de engano, tentando te levar para esses lugares. A primeira vez que encontramos o que chamamos de espírito sectário, esse espírito divide o corpo de Cristo e coloca certas pessoas acima de todas as outras. Se você lembra da Bíblia, ela fala sobre um ministério de 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O ministério de 5 dons está lá para edificar os santos, nunca foi para ser exaltado. Ele faz parte da fundação do cristianismo, para ajudar o corpo de Cristo a crescer. Não é para estar acima, falando para os outros lá de cima. O que aconteceu na nossa vida foi que passamos por várias mudanças. Vimos o bom, o ruim e o feio. Passamos pelo movimento pentecostal, começamos com os Jesus Freaks, os hippies que se converteram e passaram a ser cristãos.